Bom, agora a gente dá uma pausa, vamos falar assim, na euforia, né, do carnaval, dos temas alegres e tudo mais, para falar de um tema que ele é necessário e muito importante, principalmente nos dias de hoje, viu, gente? A violência contra a mulher, ela pode assumir formas silenciosas e que muitas vezes elas são difíceis de identificar. Entre elas está a violência vicária, um tema delicado que envolve dor, proteção e justiça e que precisa ser discutido com informação e também sensibilidade. Para a gente explicar o que é esse tipo de violência, quais são os sinais e também os caminhos legais para o enfrentamento, aqui comigo a nossa super advogada familiarista, a doutora Maiara Martins de Moraes. Boa tarde, doutora, tudo bem contigo? Boa tarde, Paty, tudo bem, graças a Deus, e contigo? Tudo bem também, graças a Deus, que bom tê-la aqui juntinho com a gente. Maiara, explica pra gente primeiro o que é essa violência vicária. A violência vicária, ela é quando o agressor, ele por meio dos filhos, atinge a mulher, a vítima. Então, ele se utiliza dos filhos para fazer algo para a mulher, seja de forma psicológica, principalmente, né, na verdade, para trazer culpa para ela, essa situação. Inclusive, infelizmente, nós tivemos um caso recente, né, doutor, que foi Goiás do moço, né, que acabou tirando a vida dos filhos de forma intencional e a dele também, de certa forma para ferir a então esposa, que agora provavelmente carregará uma espécie de culpa, né, por todo o acontecido e também a forma que teve, vamos falar assim, a exposição, né, foi muito grande mesmo. Se encaixa nesse tipo de violência, doutor? Isso mesmo. O que ele praticou é a violência vicária. A gente pode ver ali, inclusive, nas redes sociais, as cartas que o pessoal está colocando, que ele deixou, ele coloca muito claro a intenção de culpar ela. Uhum. E ele faz com que isso, muitas pessoas achem que ela também é culpada. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, ela joga a culpa na mulher, muitas vezes. Uhum. Porque a mulher, se ela divorcia, porque as pessoas não veem a violência. Uhum. Então, se ela divorcia, a mulher é culpada, ela destruiu a família. Então, ali, muitas pessoas que não entendem esse contexto da violência, infelizmente, se utilizam, né, do que supostamente ela fez, porque nós não temos certeza de nada. E ainda, se ela tiver feito, não justifica o que ele fez. Mas ele fez isso para que ela carregue essa culpa para a vida toda. Com certeza. Esse caso foi, vamos chamar assim, de extremo, que culminou, né, com o falecimento ali, enfim, essa tragédia. Mas quais são os outros tipos dessa violência que talvez não deixe uma marca tão grande quanto a tragédia, mas que também caracteriza a violência vicária? Casos práticos que a gente vê todos os dias. Se você divorciar de mim, você não vai mais ver nossos filhos. Se você pedir o divórcio, eu vou pedir a guarda deles. Você não tem condições de cuidar dele. Se você divorciar, eu vou vender todos os bens para não pagar pensão para os nossos filhos. Sempre colocando as crianças, os filhos, em jogo. Então, ele se utiliza dos filhos para que a mulher continue ali naquele relacionamento. E quando a mulher, então, consegue sair, aí o genitor, ele atrasa o pagamento da pensão, porque ele está fazendo algo que seria dos filhos, mas para atingir quem? A mãe. Então, ele busca os filhos no horário de visita, porque na maioria das vezes tem os horários certinhos, né? Quando principalmente as partes não conseguem ter consenso. Sim. Então, ele tem que levar às 18 horas, ele leva às 19 horas, e ele não atende o telefone, ele não recebe mensagem, ele não responde. Por quê? Porque para causar pânico na mãe. Então, ele está cuidando do filho, de certa forma, sim, mas ele quer atingir a mãe. Porque a criança, a mãe usa de toda a maturidade para não envolver o filho na situação. Sim. E aí, quem sai penalizada, quem sai com a culpa, é a mãe. E o que essa mulher, então, deve fazer? Como que ela deve agir nesses casos? Porque, vamos colocar assim, que fica entre a cruz e a espada, né? Porque vai atingir os filhos e uma mãe jamais quer que aconteça nada com os filhos, ela vai fazer de tudo para proteger e muitas vezes até continuar vivendo esse tipo de relacionamento. Isso. Paty, essa é uma das violências mais delicadas e ela é, não sei se é exatamente o termo, mas recente. Que a gente está falando, né? Recentemente a gente começou a falar dela. Então, é algo ainda pouco abrangido assim, pelo judiciário, não é algo como as outras violências que já vem há muito tempo.
Então, assim, essa mulher ela precisa urgentemente buscar orientação jurídica, seja através de uma advogada particular ou defensoria pública, até mesmo ir até a delegacia. Ela precisa verificar essa situação, porque é uma situação que não tem exatamente um ponto final, porque os filhos são para sempre. Sim. Então, até esses filhos, né, atingirem a maioridade, então são situações muito delicadas que a gente precisa, muitas vezes você vai fazer uma medida protetiva, vai ter solução, porque às vezes, mas não sempre, o genitor talvez não se dê conta de que ele está fazendo mal para os filhos, mas eu não consigo acreditar nisso. Mas vamos pensar no melhor cenário, que entrando com uma ação e colocando esses limites, ele consiga entender. Mas é muito delicado para as mulheres, porque nós somos mães e nós sabemos que quando mexe nos nossos filhos, é o nosso real ponto fraco. Então, assim, muitas mulheres acabam não fazendo nada, porque para elas fazerem, elas precisam que os filhos relatem algo, que os próprios filhos contem aquilo, então acabam não querendo fazer para não expor os filhos. Com certeza. E, por exemplo, provas, né? Porque para a justiça a gente, né, precisa muitas vezes de provas, né? Nesses casos é uma violência, como eu falei no começo, tão silenciosa no sentido que só a vítima, mãe, mulher, acaba sentindo isso, que provar, como que faz? Isso. Nos casos em que, por exemplo, a palavra da vítima ela tem poder. Então, no caso ali que ela está ainda casada e ele se utiliza dos filhos para ela não pedir o divórcio, ela pode relatar tudo isso num boletim de ocorrência. Então, a palavra dela tem esse poder. Provavelmente os filhos não vão ser ouvidos, porque muitas vezes os filhos nem escutam isso. Porque a violência vicária, para que o pessoal até não confunda, ela não tem nada a ver com alienação parental. Que a alienação parental é uma intenção de denegrir a imagem do outro genitor. Certo. Então, assim, ela pode ser completamente isolada dos filhos. Os filhos não vão ouvir nada, porque a intenção é somente atingir a mãe. Então, na delegacia, a palavra dela, nesse processo criminal, da vítima, ela tem poder, ela tem verdade. Então, ela pode relatar isso. No processo de família, depois do divórcio, porque às vezes essa violência vai surgir depois. Por exemplo, a situação ali, né, que chegou ao extremo, talvez ele não se utilizava dos filhos antes. Mas talvez essa mulher, porque ao contrário do que... Quando eu vi a notícia, o que muitos estavam julgando, eu já olhei por outro viés. Essa mulher muito provavelmente sofria violência dentro de casa. E ela estava tentando sair desse relacionamento e ele não estava deixando. E depois veio à tona algumas situações como essa. Então, talvez a mulher vai descobrir depois. E aí a gente vai conduzindo ali no processo de família, identificando. Atrasa a pensão, não pega o filho no horário correto, some com o filho e não dá satisfação. E aí a gente vai usando algumas manobras judiciais para fazer com que ele cumpra as decisões e cesse. Até poder chegar a um extremo de que as visitas vão ser rompidas e até mesmo uma visita assistida com outra pessoa, um terceiro, para intermediar e ele não praticar mais a violência contra a mãe. É isso aí, gente. Mas ninguém quer isso, né? A gente quer que a família, por mais que, vamos dizer assim, pai e mãe não deu certo, aliás, marido e mulher não deu certo, eles são pai e mãe para sempre, né? Então, pais, meninos, coloquem a mão na consciência, as mães também, né? Coloquem a mão na consciência para que os filhos não saiam prejudicados nessa, viu? Doutora Mayara, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine e até uma próxima. Obrigada, Paty, muito obrigada. Sempre falo isso, né? Vocês dão esse espaço e é maravilhoso. E só gostaria de dar um recadinho para principalmente, gente, as mulheres, mediante esse caso. Se você não tem uma opinião, né, formada sobre isso, mas não fica divulgando coisas contra essa mãe, vocês não imaginam a dor que essa mulher está sentindo, né? Dá, assim, um nó na garganta da gente falar. Então, acho que nesse momento a gente precisa de união, porque o que aconteceu ali, o que ela passou, nunca mais vai voltar. Então, assim, não falem. Se vocês não compreendem do assunto, não sabem o que é viver dentro de um relacionamento com violência, não falem. É melhor. Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigada mais Obrigada, uma vez, viu?